começar a esquentar. Então, gente, começando de novo, dando boa tarde, boas-vindas a todo mundo, agradecendo todo mundo que está compartilhando o seu tempo aqui com a gente, né? Tem sido momentos muito bacanas de crescimento, eu acho que a gente tem aprendido bastante nesses últimos dias. E Rita, você falando aí, né? É um tema para todo mundo, é um tema para o mundo, é um tema para a sociedade, é um tema urgente, né? A gente está chamando esses encontros nossos aqui diversidade em construção e em todos os sentidos, né? Tanto é na indústria da construção, mas como é uma construção social que a gente precisa refazer, né? A gente precisa construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, que seja boa para todo mundo. E acho assim, a gente tem testemunhado aí nos últimos dias e há muitos anos, né, na televisão, uma série de episódios que nos envergonham, né, de ser um ser humano, né, e de ver outros seres humanos passando por situações e por circunstâncias que, enfim, nós herdamos e nós reproduzimos sem nem questionar. E a gente está aqui, eu acho que para fazer reflexões, para se abrir para o novo, né? Então, acho que isso que é muito legal, né? Eu acho que ouvir o outro, a pandemia ajudou a gente a aprender um pouquinho a ouvir, né? Esse negócio da gente ter que fechar ali o microfone, ouvir o outro, porque a gente ouve muito pouco, a gente quer falar, dar o nosso recado, mas a gente não tem o bom hábito de ouvir. E hoje a gente quer te ouvir, a gente quer conhecer sua história, sua experiência, quer aprender com você e quer crescer com você. Somos aqui eminentemente, prioritariamente, um grupo de jovens na construção. Eu e o Edmilson é que somos os jovens há mais tempo, né, Edmilson? Então, temos jovens há mais tempo aqui também, mas tem uma galerinha nova aqui. E a gente acredita demais que eles é que vão fazer diferença no futuro, e por isso que a gente está investindo nessa pauta, nessa agenda. Eles são a construção que a gente quer ver. Então, super obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Fique à vontade de compartilhar sua tela, de compartilhar vídeo, enfim, o que você achar, o que a gente quer te ouvir e te conhecer. Seja muito bem-vinda à indústria da construção. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu costumo falar que é um tema que eu falo pelo trabalho, porque eu tenho o privilégio de trabalhar com algo que me traz tanto significado na vida, né? E que traz tanto impacto social, tanto impacto para as pessoas. E além de ser algo que me traz a satisfação, eu ganho para isso, né? Então, eu consegui realmente chegar num ponto muito privilegiado da minha carreira. Eu sou a Rita, eu vou me autodescrever hoje como uma pessoa da área de diversidade e inclusão. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando tranças, mais ou menos na altura dos ombros, estou usando brincos de bola dourados, batom vermelho e uma blusa verde e preta estampada, tá bom? E eu vou começar aqui falando hoje para vocês um pouco da minha jornada, para vocês saberem quem é a Rita. Mais do que o que eu faço, eu acho que o que importa hoje, quando a gente fala de inclusão, é entender quem nós somos, né? Qual é o espaço que nós ocupamos e qual é o espaço que nós queremos ocupar. Então, quem é a Rita nesse rolê da diversidade? Eu sou a filha da Maria Helena, neta da Maria de Lourdes. Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes. Eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai, infelizmente, faleceu aos 28 anos, de uma forma, um acidente, né? E eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, e eu sou filha única. E como toda menina negra, como toda menina, na verdade, cheia de sonhos, cheia de desejos, de planos para o futuro, mas uma coisa que sempre acompanhou a minha trajetória, talvez diferente de algumas outras meninas negras na nossa sociedade, no nosso país, é que eu sempre tive muito apoio da minha família, né? Da minha mãe, da minha avó. Elas sempre me deram uma base, sempre investiram muito na minha educação. Eu venho de uma família humilde, da Zona Norte, moro na Zona Norte de São Paulo até hoje. Eu acho que o que fez muito a diferença
para eu estar ocupando esse espaço que eu ocupo hoje, foram as possibilidades e a abertura, a segurança que eu tive para trilhar os caminhos que eu queria, né? De incentivo mesmo. Olha, você pode ser o que você quiser ser, e a gente, dentro do possível, vai te dar todo o suporte para que você possa ocupar esse espaço. Hoje, aquela menina é mãe do Vitor Hugo e da Ana Luísa, eu sou mãe de um casal, sou divorciada, tenho uma menina de 12 anos, um menino de 16 anos, costumo dizer que esse é o melhor papel que eu desempenho na vida, e a diversidade chegou muito para mim através da maternidade, porque quando eu me vi mãe de 2 crianças negras no Brasil, eu falei, caraca, e agora? Como é que eu preparo esses dois para enfrentar a vida como ela é, né? Como é que eu, de fato, preparo e dou segurança e empodero para que eles entendam todos os mecanismos da nossa sociedade, da estrutura que, infelizmente, nós somos submetidos aí todos os dias. E isso foi entrando naturalmente como um dos checks do meu papel de mãe também, né? Eu hoje trabalho na Disney já há 10 anos, e eu nunca trabalhei com diversidade e inclusão diretamente. Eu tenho uma jornada profissional bastante longa. Não façam as contas, senão vocês vão descobrir a minha idade. Eu também sou jovem há bastante tempo, como a Ana Cláudia e o Edmilson. Mas eu trabalhei durante 16 anos na Walmart, e aí eu recebi esse convite para ir para a Disney, e eu estou há 10 anos na Disney, completei 10 anos agora no mês de janeiro. E trabalhei em várias áreas, entrei na área de desenvolvimento de produto, trabalhei com desenvolvimento de licenciamento mesmo, né, de produto, para alimentos, para cuidados pessoais, trabalhei com a categoria de brinquedos. Depois de um tempo, fui para a área comercial, trabalhei bastante tempo com o mercado publicitário, atendi grandes agências de publicidade, atendi a indústria automotiva, indústria de cosméticos, indústria de alimentos, varejo por muito tempo. Então, fui utilizando muito daquela minha experiência do varejo, também dentro da Disney. E dentro da Disney, por uma orientação, uma estratégia mesmo de negócio, foi criado um núcleo de diversidade e inclusão, isso cerca de 7 anos atrás, para que a gente começasse a trabalhar a conscientização dos funcionários, né? Era um grupo voluntário, a gente costumava dizer na época que eram os reacionários, tipo os universitários reacionários da Disney, para trazer essa pauta para discussão e trabalhar mesmo sensibilização. Quem são os palestrantes que a gente... Minha filha está saindo aqui, está me dando tchauzinho. Beijo, meu amor. Quem são esses... quem pode falar sobre esse tema com autoridade, com relevância? Quem pode abordar esse tema que gere empatia nas pessoas? Como a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia dos negócios? E, paralelo a isso, esse já era um tema que fazia parte da minha vida, né? Eu já tinha, como eu disse para vocês, aquela preocupação lá atrás de preparar os meus filhos, de entender, de ter um olhar para o mundo que fosse fácil para eles entenderem, né, ali na primeira infância, porque eles já passavam ali por algumas situações na escola, com colegas, enfim. Então, era uma pauta que já fazia parte da minha vida, né? Eu já era uma ativista da causa racial na minha vida pessoal, e foi muito natural assumir um pouco desse papel dentro da companhia, e eu passei a liderar o pilar de equidade racial dentro desse grupo de diversidade. E aí, há 3 anos atrás, por volta de... Eu não sei se vocês também têm isso, mas ainda fico meio perdida desse tempo de pandemia, parece que são anos fora do tempo, né? Mas em 2019, quase 3 anos atrás, nós concluímos um processo de integração. A Disney adquiriu a Fox
e integrou a ESPN, que já fazia parte do grupo, mas operava totalmente, de forma totalmente independente aqui no Brasil, né? Então, nós integramos as 3 marcas e passou a ser uma grande companhia, em momentos muito diferentes, tanto do ponto de vista de negócios, né, com objetivos diferentes, mas também com momentos diferentes em relação a essa pauta de diversidade e inclusão. Então, também foi um dos mecanismos de integrar essas pessoas, né? Como é que a gente recebe essas pessoas de forma inclusiva, entendendo o momento de cada empresa e etc. e tal. E aí formou-se um grupo maior, com pessoas de todos esses legados. Eu continuei liderando esse pilar de equidade racial e por felicidade, na verdade, infelicidade, mas foi talvez um estopim para algo positivo, com o acontecimento da morte, do assassinato, né, do George Floyd, que acho que houve aí uma comoção global e que desencadeou uma série de iniciativas, não foi diferente para a gente. A Disney, globalmente, como eu disse para vocês, já tinha muito foco em diversidade e inclusão, mas acelerou todos os planos, acelerou todos os processos, e esse foi um tema que acabou ganhando ainda mais força, mais visibilidade, e depois de um tempo a companhia identificou que existia a necessidade de ter alguém que liderasse, de fato, essa agenda de diversidade, equidade e inclusão como uma agenda estratégica de negócio. Então, o meu papel hoje na companhia, ele tem 2 perspectivas. Uma que é trabalhar toda a questão de representatividade, mais do ponto de vista de pessoas, né? Como é que a gente atrai ou retém, desenvolve pessoas dos grupos subrepresentados, traz mais representatividade para a nossa força de trabalho, e também uma perspectiva de negócios, de como é que também a gente traduz isso para a nossa audiência, nos nossos conteúdos, nas nossas campanhas, em tudo aquilo que chega ao nosso consumidor, ao nosso fã. Então, esse é o contexto, esse é o cenário. E como é que isso acontece na prática, né? E aí, falando um pouco até agora do que a Disney vem fazendo. A gente também está em passos iniciais desse processo. Esse é um tema muito complexo e muito abrangente. A gente percebe já grandes avanços, mas a gente também está num momento de construção. Primeiro, de entendimento, né? Porque o Brasil tem um cenário socioeconômico, demográfico complexo, e a gente tem que considerar todas essas variáveis quando a gente fala sobre diversidade e inclusão. Então, esse é um ponto super importante. O ponto também que a gente reconhece o nosso papel, né, como companhia, como marca, uma marca aspiracional, uma marca super amada, como é que a gente lidera também esse processo junto à nossa audiência, como é que a gente lidera esse movimento de que as pessoas se sintam representadas, se sintam pertencentes em tudo aquilo que a gente faz, que a gente comercializa. Então, tem alguns pontos que estão acontecendo, e aí que eu quero dividir. Eu trouxe uma apresentação, não é uma apresentação muito longa, mas tem alguns marcos principais daquilo que a Disney já vem fazendo. Tem um foco bastante grande na agenda de equidade racial, porque nós identificamos que esta é a nossa prioridade nesse momento, né? Por uma questão óbvia até de entender que eu acho que é o grupo que a gente mais precisa trazer representatividade dentro não só da nossa força de trabalho, mas para a sociedade. Eu acho que um dos primeiros movimentos com esse foco foi a adesão da Disney ao Mover. Eu não sei quanto vocês estão familiarizados, o Mover é o Movimento pela Equidade Racial. É um movimento formado por 46 ou 47 empresas hoje. Esse movimento iniciou também em 2020, no final de 2020, liderado pela L'Oréal, Mondelez, Coca-Cola,
acho que a Ambev, enfim, um grupo PepsiCo, Nestlé, um grupo de empresas que também entendendo a sua responsabilidade social nesse cenário, nesse contexto, se juntaram para pensar juntas o que é que a gente pode fazer para avançar, né, de forma mais ágil nessa agenda de equidade racial. E, a partir disso, surgiram 3 grandes iniciativas, né, e a adesão de outras grandes empresas a esse movimento, que hoje tem um total aí de 46 empresas. E esses 3 grandes pilares, eles estão baseados em gerar posições de liderança para pessoas negras no mercado, né? Coletivamente, essas 46 empresas assumiram esse compromisso coletivo. O segundo é de promover o conhecimento, promover a awareness, conscientização acerca do tema de equidade racial, dos temas da luta antirracista, que eu acho que é um tema super importante, como atuar de forma coletiva, qual o papel de cada empresa, de cada indivíduo dentro desse processo. E o terceiro é também de promover aí 3 milhões de impactos em capacitação, formação de novos profissionais, jovens profissionais para o mercado de trabalho também. Então, de forma coletiva, esse trabalho está sendo desenvolvido, né? A gente está numa etapa ainda de desdobramento dessas metas, o que cabe a cada uma das empresas, mas esse é um movimento que tem uma potência muito grande, né? Porque imagina o potencial de 46 grandes empresas, das maiores empresas do mercado, juntas, unidas, para realmente fazer com que essa engrenagem funcione, né? Então, sem que, óbvio, a gente tem aí uma série de mecanismos de advocacy também dentro do grupo, que vão articular com o poder público, com outras organizações e instituições, mas tem aí uma iniciativa privada muito coesa, né, com o mesmo objetivo. Eu estou vendo aqui que a Júlia perguntou se tem alguma empresa do ramo de construção. Eu não me lembro, eu posso checar depois, um pouquinho antes, mas eu tenho quase certeza que não. Acho que ainda não temos nenhuma empresa do ramo de construção. Não tem, né, Flavinha? Estou vendo a Flavinha fazendo... Não tem nenhuma, Ritinha, acho que nenhuma, exatamente nenhuma. E assim, só para completar, acho que esse movimento não chegou na construção civil ainda mesmo. Ele nasce no varejo, né? Mas não tem, não. Não tem. E, de qualquer forma, eu faço parte do comitê de expansão do Mover, que tem o papel de apresentar essa iniciativa para novas empresas, enfim. A gente vai passar agora por uma nova etapa para trazer novas companhias, então, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, também eu estou à disposição para falar sobre isso. E aí, então, voltando para esse nosso movimento, o que de fato, a gente começou a trabalhar dentro da Disney. Um processo muito forte, focado em conscientização, Fê, canto. Fê, que bom que você está aqui. Um foco muito grande na conscientização dos nossos funcionários. A Fernanda Canto é da nossa área de comunicação corporativa. Ela está aqui também assistindo e ela já está aqui dando o nome das empresas que fazem parte do movimento. Obrigada, Fê, pelo apoio. Um foco muito grande na conscientização dos funcionários, através de programas de treinamento e tudo mais. E aí surgiu uma ação que eu quero dividir e contar um pouco a partir disso, né, de dados, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente vem fazendo a partir do mês da consciência negra agora, o último mês da consciência negra, que foi novembro de 2021, que foi um grande divisor de águas para nós, como empresa. Eu vou dividir aqui, e aí a gente conta essa história a partir dessa apresentação. Espera aí.
Muitos tentaram nos colocar em um papel secundário. Mas eu sei qual é o meu papel. E ele não é de coadjuvante. Eu sou aquele que lidera. Aquele que cria, Que surpreende. Que chora. E também aquele que resiste. sou tudo. Mesmo quando querem que eu não seja nada. Ninguém define meu espaço. Pois eu sou protagonista Da minha própria história. Em novembro, celebramos o protagonismo negro. Esse foi um vídeo que a gente fez, que foi para todos os nossos canais. Eu acho que é um vídeo muito potente. Eu acho que uma das principais, das nossas principais preocupações é como a gente dá voz, né? Como a gente dá protagonismo para quem está dentro da companhia. Todos os participantes desse vídeo são colaboradores da Disney, e eles são colaboradores que fazem parte de um grupo de afinidade que foi batizado de Coletivo T'Challa, em homenagem ao rei de Wakanda, né? de o Pantera Negra. E esse coletivo ele tem um papel fundamental dentro do nosso negócio hoje, da nossa estratégia. É um grupo que está conectado não só para discutir a pauta racial dentro da companhia, mas também para trazer iniciativas, para trazer visibilidade para a pauta racial. Acho que tem algum áudio aqui que está... Aqui, pronto. Para trazer visibilidade para esse tema, para apoiar as nossas linhas de negócio na discussão dessa pauta. Então, se tem alguma iniciativa que alguma área especificamente está fazendo e tem alguma dúvida acerca do tema, ali a gente tem um grupo de pessoas que tem lugar de fala, que tem experiência, que podem contribuir com esse tema. A ideia é cada vez mais que a gente gere essa integração, né, das pessoas. E isso acontece também nos nossos outros pilares de atuação. Então, a gente atua, além desse pilar de equidade racial, que é uma prioridade para a Disney, também no pilar de equidade de gênero, falando muito, a gente tem alguns subtemas dentro de cada um dos pilares. Então, em equidade de gênero, a gente fala muito sobre liderança feminina, a gente fala sobre empoderamento de meninas e meninas na tecnologia, a gente fala sobre transgeneridade, que também é um tema que a gente vem abordando muito em 2 pilares, no de equidade de gênero e também no de comunidade LGBTQIA+, dentro da sigla T. Falamos também sobre violência de gênero, que é uma pauta muito atual e muito relevante para a gente abordar mesmo dentro do ambiente de trabalho, ou seja, tudo aquilo que envolve, de alguma forma, o nosso colaborador ou a nossa audiência no dia a dia, que traz impacto, são temas que a gente traz para discussão dentro da companhia como formas e mecanismos de incluir as pessoas, e que a gente sabe o quanto isso impacta também no nosso negócio. E o último, falamos de raça, equidade de gênero, comunidade LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Esses são os 4 principais pilares. E no ano passado, para essa estratégia já a partir de 2022, a gente incluiu também vulnerabilidade socioeconômica, não como um pilar de trabalho específico, mas como transversal a todos os pilares. A gente entende que em todos os pilares esse é um tema que é muito presente, que é muito relevante, como é que a gente aborda isso do ponto de vista de pessoas e também de negócio. Então, isso está dentro da nossa estratégia. E aí, então, voltando um pouquinho aqui para essa nossa apresentação, que eu quero continuar aqui com vocês. Vocês já estão vendo aqui? Ops. Sim.
Então, por que que esse tema é tão importante? A gente procura sempre trabalhar em cima de dados, né? E por que que esses 4 pilares, eles fazem tanto sentido? O Brasil hoje é o 4º país, infelizmente é um dado terrível, mas é o 4º entre os países da América Latina mais perigosos para ser mulher, para nascer do sexo feminino, para ter uma vivência feminina na sua essência, na sua complexidade, na sua plenitude. Ainda é um país que as mulheres sofrem muito com violência de gênero, e isso se acentuou de forma absurda durante a pandemia. Um outro dado é que 33% das empresas no Brasil, de acordo com a Center for Talent Innovation, não contratariam para cargos de liderança, de chefia, pessoas que se autodeclaram como parte do grupo de pessoas LGBTQIA+. Ou seja, muitas dessas pessoas, por mais competência que tenham, por mais conhecimento, experiência que tenham, a partir do momento que elas assumem a sua essência, assumem quem elas são, elas deixam de ser uma opção para ocupar cargos de liderança ainda, para 1/3 aí das empresas no Brasil. Em 2021, 34 milhões das pessoas têm 60 anos ou mais, e estima-se que esse número vai chegar a 67 milhões até 2050, ou seja, esses jovens por mais tempo, né, Cláudia e Edmilson, eles só crescem. Essa é a única faixa etária que vai crescer em níveis exponenciais nos próximos 30 anos. O que é que a gente, não só como indivíduos, mas corporativamente, como é que as pessoas, as empresas estão olhando para essas pessoas que têm experiência, que contribuíram ao longo das suas vidas, como é que a gente integra e mantém essas pessoas ativas no mercado de trabalho? Tem um outro dado também da Center for Talent Innovation, que 61% dos funcionários gays e lésbicas, eles decidem por esconder sua sexualidade dos gestores e colegas em razão do medo de perder o emprego. Ou seja, mais do que deixar de ser uma opção para cargos de liderança, né, para cargos de chefia, eles também têm medo de perder os seus empregos, independente da sua competência, do seu conhecimento, da sua experiência. Tem outros dados aqui que também são alarmantes. Hoje, no Brasil, as pessoas com deficiência, né, e aí a gente fala de... são vários tipos de deficiência: deficiência visual, deficiências auditivas, deficiências motrizes, deficiências intelectuais. Elas representam somente 2% do quadro de funcionários e, pasmem, 0,64% do quadro executivo das 500 maiores empresas do Brasil. Isso é um dado de 2018. No caso das pessoas com deficiência, existe uma legislação prevista, né, pelo Ministério do Trabalho, que obriga as empresas a contratarem um percentual, de acordo com o número de funcionários, terem um percentual dedicado de contratação de pessoas com deficiência. Mas isso não classifica em quais cargos essas pessoas devem estar. Então, a maior parte dessas pessoas com deficiência acabam ocupando cargos iniciais, ou cargos operacionais, ou cargos que não são cargos de liderança ou confiança. Por isso, esse número tão... que eu acho absurdo, né? 0,64% só dos executivos no Brasil são pessoas que têm algum tipo de deficiência. No caso de pessoas trans, hoje a gente tem a expectativa de vida de uma pessoa transgênero no Brasil de apenas 35 anos. Vejam que contraponto, quando a gente fala que a expectativa de vida cresce, que essa classe, né, de pessoas 60 mais é a que mais vai crescer nos próximos 30 anos, até 2050, mas isso não se reflete para as pessoas transgênero. Elas vivem até 35 anos em média. No ano de 2020, 175 travestis e transexuais foram assassinados de forma brutal e violenta, e 78% dessas vítimas eram pessoas negras.
Ou seja, tem infelizmente, algumas interseccionalidades da violência, do preconceito, que na verdade, elas se intensificam, né, quando a gente fala de grupos subrepresentados. E um outro dado é que 56% da população brasileira hoje se autodeclara preta ou parda, né? De acordo com o IBGE, pretos e pardos constituem o grupo de pessoas negras no Brasil, ou seja, mais da metade da população se considera negra, ou miscigenada ou negra. Eu me considero uma mulher negra, mas eles só representam 2%, por exemplo, dos formandos em medicina em todas as universidades do Brasil. Eles só representam 9% na magistratura nos tribunais superiores, 4,7% dos cargos executivos nas 500 maiores empresas do Brasil, mais o contraponto, eles são 75% das vítimas fatais em ações policiais. Ou seja, esses números mostram o quanto a gente tem como sociedade que evoluir nessa pauta, né? Quando a gente fala, muito comumente a gente usa o termo minorias, mas não são minorias. A gente vê aqui que a população negra não é minoria, ela é subrepresentada na maior parte dos espaços de poder, dos espaços de decisão. Eu vejo isso claramente quando eu frequento, e aí é uma experiência minha pessoal. Eu vou fechar porque eu gosto de ver as pessoas, eu vou ficar abrindo e fechando. É incômodo para vocês se eu fizer isso? Não? Então tá bom. E, gente, fica à vontade, eu estou vendo que tem várias coisas no chat aqui, se Flávia ou Ana Cláudia, se vocês quiserem moderando para mim e passando, se tiver pergunta, pode deixar. tá? Que aí fica mais fácil do que eu ficar lendo. E eu me coloco nesse lugar, porque quando a gente fala de ser subrepresentado, eu vejo isso e parte desse meu processo até de formar, né, de preparar os meus filhos, eu sempre faço uma brincadeira com eles, né? Quando a gente vai num restaurante, eu falo: quantas pessoas negras, quantas famílias negras vocês acham que vai ter nesse restaurante que a gente vai entrar agora? E aí a gente olha para o lado e, normalmente, não tem nenhuma família negra. Quantas famílias negras... A gente foi viajar agora nas férias. Eu falei: quantas famílias negras vocês acham que a gente vai encontrar nesse avião? Não tinha, de verdade, gente, não tinha nenhuma família negra. Então, nós somos subrepresentados em todos os lugares. É como se aqueles espaços não fossem... que nós não tivéssemos direito de estar ocupando esses espaços. E isso acontece com pessoas trans, isso acontece com pessoas com deficiência, né? Lugares que não são adaptados para receber essas pessoas, é um sinal claro de que aquele espaço não é para ela. Se eu não tenho acessibilidade, eu estou dizendo, não verbalmente, mas eu estou dizendo que, desculpa, mas aqui não é um espaço para você. Se eu não tenho uma rampa de acesso para um cadeirante, se eu tenho um lugar que não tem uma pessoa, ou, né, enfim, libras, audiodescrição, eu estou dizendo, não verbalmente, que aquele espaço não é para aquela pessoa. E eu sinto isso na pele quando eu vejo que os lugares que eu frequento, eu sou a única pessoa negra, né? Não verbalmente, é um sinal de que aquele espaço não é para mim. Ou que a sociedade, de alguma forma, quer dizer que aquele espaço não é para mim. É que eu sou ousada e eu vou entrar. E eu vou puxar os meus para estar nesses lugares, porque é só assim que a gente vai fazer com que esse mecanismo mude. E mais do que isso, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das companhias, é sobre isso que a gente está falando. É como é que eu abro espaço para que essas pessoas também ocupem não só essas posições de entrada, mas posições de liderança, mas para que elas se vejam na mídia, representadas na mídia, para que elas se vejam representadas nos produtos, para que a pessoa que tem uma deficiência, que é um cadeirante, ela veja alguém como ela fazendo uma propaganda de shampoo com seus cabelos maravilhosos, brilhantes e sedosos, porque parece que só pode ter cabelos brilhantes e sedosos quem não tem nenhum tipo de deficiência, porque nunca tem alguém representando. Então, existe um movimento acontecendo nesse sentido, né? A L'Oréal elegeu como uma das embaixadoras da marca
uma menina que é a Maria Júlia. Ela é uma modelo com síndrome de Down. E ela é, assim, uma super representante, porque pensem, gente, quando a gente viu uma top model com síndrome de Down, imagina o que eu fico de verdade emocionada e arrepiada, porque isso é representatividade, né? A gente teve agora o lançamento em novembro, se eu não me engano, ou dezembro, de um filme chamado Encanto, da Disney, uma animação. E eu não sei quantos de vocês foram impactados por uma menininha em Minas, chamada Manu, de 2 aninhos, que ela assistindo ao filme, a mãe dela filmou e postou isso nas redes sociais e viralizou de uma forma emocionante, porque ela olha o filme e ela vê a imagem da personagem principal, que é a Mirabel, que é uma menina de cabelos cacheados, de óculos, que é fora do padrão, e ela olha, ela fala, olha, mamãe, sou eu. E aí, depois a menina cresce, e ela fala, olha, mamãe, eu cresci. Ela se vê naquela imagem, né? E isso é representatividade, isso é inclusão. Isso é ocupar todos os espaços. Eu posso estar ali, eu posso estar naquele desenho, isso também é feito para mim. Então, a gente fala muito sobre isso dentro da Disney e como é que a gente também avança nessas iniciativas, nessa pauta. E aí, então, voltando ao negócio, vocês querem parar para fazer as perguntas? Flavinha e Ana Cláudia. A nossa dinâmica, Rita, tem sido assim, você apresenta e no final a gente abre para um bate-papo bem gostoso. Então tá ótimo, tá bom. Então, vamos lá, a gente continua aqui. Eu também, eu vejo todo santo dia, porque eu acho muito fofa. Eu comecei a seguir essa menina e eu acho ela linda. Eu amo tudo que ela faz. Ela é muito desenvolta assim, para a idade, eu acho muito fofa. Então, quando a gente fala do negócio, por que diversidade e equidade é tão relevante? Porque para o negócio atrai talentos diversos, ou seja, as estratégias de diversidade e inclusão, ela atrai talentos. Ela fortalece a marca, ela fortalece a reputação. A gente tem uma geração, essa geração Z, que ela quer entender quais são as marcas que realmente estão preocupadas com isso. Eu vejo a geração dos meus filhos, a minha filha tem só 12 anos, mas ela tem uma consciência racial muito pela própria, não só ela, as amigas, enfim, esse universo que ela vive, que fala, se eu não me vejo, eu não compro, se eu não estou representada, eu não quero isso, eu quero estar ligada a marcas que realmente façam sentido para o que eu acredito. Então, diversidade é importante para isso, porque melhora a satisfação do cliente. À medida que você tem um produto que é adequado para você, se é um produto adequado para o seu tipo de cabelo, é um produto adaptado para a sua deficiência, é um produto que considera a sua orientação sexual, por exemplo, né, de forma respeitosa, ou que reproduz aquilo de forma respeitosa, sem estereótipo, melhora a satisfação do cliente. Eu acho que a visão de pontos de vistas diferentes ali também traz tecnologia, alavanca essa tecnologia, obviamente, melhora o desempenho dos negócios. No final do dia, isso é retorno desses investimentos, garante mais inovação, porque se eu tenho diferentes pessoas pensando, eu vou trazer inovação, eu vou trazer diferenciação, eu não vou estar reproduzindo mais do mesmo, né? Se eu tenho um grupo sempre de homens brancos, cis, héteros, pensando nas estratégias de negócio, eu vou sempre trazer as mesmas perspectivas, as mesmas vivências, as mesmas experiências, os mesmos desejos de consumo, e à medida que eu amplio isso, eu ganho também em inovação, atende às necessidades e essas demandas novas, né, dos clientes, e ajuda realmente a competir em novas indústrias e localidades. Por isso que eu falo, a gente está inserido num ambiente muito diverso como sociedade, né? O Brasil é muito diverso. O que funciona aqui para São Paulo, talvez não funcione para Bahia, e que não funciona. Eu trabalhei no varejo numa empresa que tem uma capilaridade gigante, e a marca, são coisas pequenas, mas isso também faz parte.
o que faz sentido em termos de produto para cada região, qual é a linguagem que cada região entende melhor, então ajuda também a competir nessas novas localidades. Opa, e agora? Travou. Espera aí, eu vou voltar e... que aí acho que ele vai. Eita. Agora sim. E qual é esse mapa, então, da diversidade, né, que eu falei para vocês? A gente está falando de... são muitos pontos de contato, né? A gente fala de racismo, que tem um peso muito grande dentro da nossa sociedade, todo o movimento feminista, mas todas os subtemas dentro da equidade de gênero. O movimento feminista, entenda-se não como um movimento, ainda tem muitas pessoas que têm aquela visão de queimar sutiã dos anos 60, e é uma pauta, uma discussão muito mais avançada, é como realmente trazer esse gênero para o centro da discussão, como a gente discute violência de gênero, que é um tema que cresceu muito, como a gente fala de diversidade sexual do ponto de vista não só de orientação sexual, mas também da transgeneridade, de tudo que envolve essa sigla do LGBT, como a gente fala de religião, de xenofobia, de etarismo, que é um tema super importante, de classismo, ou seja, de alguma forma, todos esses temas, quando a gente olha o mapa da diversidade, todos eles estão interligados, né? E quando a gente desenha uma estratégia de diversidade e inclusão, a gente tem que considerar todos esses, independente de eleger temas que são prioritários, para que a gente possa ter mais profundidade na atuação desses temas, é sempre importante a gente ter um olhar, né, mais profundo para tudo isso. E tem alguns marcos que apoiam todo esse trabalho da iniciativa privada, obviamente, né, dessas estratégias que são desenhadas por cada uma das companhias, que não é diferente pela Disney, mas que também o poder público, o Estado, vem com marcos que são muito importantes e que apoiam, né, são aí pontos muito fundamentais no desenvolvimento de políticas públicas, de estratégias para isso. Então, a gente vem desde 73, né, nessa Constituição Federal, a gente tem valores internacionais, e aí a gente tem uma ampla gama de empresas, principalmente de matriz nos Estados Unidos, mas um marco muito importante, que é a Lei Maria da Penha, né, que foi instituída em 2006, com esse foco em violência de gênero, o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, que estabeleceu as diretrizes para a promoção da igualdade racial no Brasil. Na sequência disso, vieram as leis de cotas, que também promoveram muito a possibilidade de pessoas negras no mercado de trabalho, nas universidades, enfim. A Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência em 2015, ou seja, a gente está falando aí de pouco tempo, né, de existência dessas leis, que assegura e promove essas condições e os direitos das pessoas com deficiência, principalmente no mercado de trabalho. E a mais recente, que foi uma grande conquista, que são as delegacias de crime contra a homofobia. E ainda assim a gente vê dados tão alarmantes como a gente viu nos slides anteriores. E aí, dentro do nosso trabalho aqui na Disney, a gente também definiu de que forma a gente, nas nossas linhas de negócio, trabalha isso, né? Então, a gente tem a diversidade e inclusão, diversidade, equidade e inclusão no centro da nossa estratégia, e vai trabalhar sempre com transparência e posicionamento. Então, como cada vez mais a gente se posiciona de forma transparente, interna e externamente, como a gente promove uma cultura aberta e inclusiva dentro da companhia, né? Pensando em toda a nossa força de trabalho, como eu estendo isso e impacto a minha comunidade, os meus parceiros, os meus fornecedores, os meus licenciados, ou seja, qual é o meu papel também em impactar a sociedade no meu entorno, como eu trago representatividade para dentro da companhia,
E como eu reproduzo isso, como é que eu levo toda essa estratégia para os meus conteúdos, para os meus produtos, para as minhas campanhas, enfim, todas as experiências que eu gero para a minha audiência, como é que, de fato, eu tenho essa estratégia de diversidade e inclusão. A nossa ideia é ser cada vez mais inclusivo. E passado, a Disney é uma grande empresa de storytelling, mas a gente sempre fala que é passado o storytelling, né, do contador de história para o realizador de história. Como é que eu passo do storytelling para o story doing? Como é que eu conto essa história, mas como é que eu realizo essa história? Como é que eu executo essa história? Como é que eu gero esse impacto na ponta? E esse é o centro da nossa estratégia. E aí, trazer representatividade. Aqui a gente tem, acho que, um dos maiores exemplos de representatividade dentro do nosso negócio, que foi o lançamento de Pantera Negra. Foi um super lançamento da Marvel, e que o Brasil, acho que foi um dos países que mais gerou engajamento para esse filme, pelos números, né? A gente tem aí mais de 56% da população negra, né, que se autodeclara preta ou parda, mas que esse filme retrata a comunidade negra num lugar em que acho que todo negro gostaria de se ver representado, numa sociedade tecnológica, que se respeita, que cresce, enfim. Então, isso traz empoderamento, traz representatividade, traz um lugar especial para que essas pessoas, a partir disso, possam construir futuros melhores. Então, essa representatividade, de fato, importa. Esse respeito às diferenças, então, acho que isso está muito presente nas nossas produções, em tudo aquilo que a gente faz, e cada vez mais a gente tem buscado trazer isso como fonte de inspiração em casos reais, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos reais da Pablo representando a Jasmine, que é uma das princesas, a princesa de Aladdin, uma Ariel negra, né? Então, é uma representatividade, é uma representação diferente daquilo que a gente comumente imagina como uma princesa, uma influenciadora também com uma deficiência adquirida aqui no lançamento de Mulan, ou seja, como é que a gente começa a inserir essas pessoas reais destes grupos, de todos os grupos, em todas as nossas comunicações e nossas campanhas. Nós tivemos uma campanha com a Rebeca. A Rebeca se tornou um ícone, né, durante as Olimpíadas, por tudo que ela conquistou, e a Rebeca tem uma história linda também de representatividade. É uma menina negra, periférica, que tem uma história de superação, mas mais do que isso, ela representa uma série de meninas que sonham em chegar onde ela chegou, e na campanha do lançamento de Shang-Chi, a gente trouxe muito esse aspecto, né? Esse olhar para dar visibilidade para essa menina, para empoderar essa menina, né? Como um exemplo, como uma inspiração. E aí também a gente tem as nossas campanhas de Pride, por exemplo. A Disney tem uma coleção que é a Rainbow Collection, que é uma coleção global, também presente aqui no Brasil, e todas as nossas marcas estão envolvidas. A gente tem aqui Orgulho NetGeo, que é uma campanha que está dentro da National Geographic, que é uma das nossas marcas, conteúdos com de uma forma muito lúdica, mas que já abordam a temática LGBTQIA+, dentro das nossas plataformas de streaming, como o Disney Plus, que é o Disney Spark Shots, que conta essa história, aqui um pouco do que a gente tem, né, de coleção, então trazendo muito dessa representatividade para produto, associação também com organizações não governamentais que apoiam essa causa e que nos ajudam nessa estratégia de impactar as comunidades, de impactar a sociedade. O It Gets Better é uma das associações parceiras da Disney nesse movimento, e eles apoiam jovens que
se descobrem, né, parte da comunidade LGBT, e eles dão apoio psicológico, direcionamento profissional também. Então, a Disney apoia e eles fazem parte dessas nossas campanhas. Aqui conta um pouquinho, né, desse lançamento dessa produção que é do Disney, faz parte do Pixar Spark Shots, né, dentro do Disney Plus, que conta mesmo a história de uma relação entre dois personagens, uma relação homoafetiva, de uma forma muito leve, de uma forma muito lúdica, mas que aborda isso. É um tema real, é um tema atual, é um tema que precisa ser colocado. Então, também existe já esse olhar, essa preocupação, e outros conteúdos que também privilegiam, né, e que dão protagonismo para os grupos subrepresentados, que é o caso de Soul, que é uma animação assim, muito conhecida, muito famosa, Estrelas Além do Tempo, que conta a história dessas 3 cientistas da NASA, 3 mulheres negras muito à frente do seu tempo, muito disruptivas, personagens com deficiência dentro das nossas produções. Então, cada vez mais, eles são inseridos de forma orgânica, de forma natural. O que a gente quer é que isso se torne, de fato, natural. Não é uma produção para falar da pessoa com deficiência. É uma produção que a pessoa com deficiência faz parte, como qualquer outra pessoa faz parte ali dessa produção, né? E a gente também tem um disclaimer que foi colocado em algumas das nossas produções, que mostra exatamente que a Disney reconhece que algumas produções mais antigas, elas tinham uma leitura, né? Elas reproduziam de forma estereotipada e negativa alguns personagens, algumas culturas, e a gente tem um disclaimer que fala isso, né, em que a Disney reconhece isso e que se compromete a criar novas histórias inspiradoras, respeitosas, e não continuar reproduzindo esse tipo de representação negativa, que eu acho que isso é fundamental para que a gente realmente continue criando um mundo mais inclusivo, mais respeitoso, quebrando esses estereótipos. A gente tem também um hub global, né, de diversidade e inclusão da Disney, ainda não disponível para a América Latina, por enquanto só para Canadá e Estados Unidos, mas que a gente tem aqui vozes de todos dos nossos funcionários, iniciativas internas, e que a gente está começando a trabalhar no desdobramento disso, ou seja, a gente vai ter um espaço onde as pessoas vão ter voz. Para nós isso é muito importante. Como é que parte desse processo de inclusão é dar voz a quem está dentro da companhia também, para que a gente possa trazer as nossas experiências. E aqui eu tenho um vídeo que é o nosso manifesto de diversidade e inclusão. Para concluir, eu vou dividir aqui agora com vocês. What if the world saw me the way I see me? Not as a criminal, but a kid. Not a foreigner, but a father. Not bossy, but boss. A world that doesn't see me for all of my potential, all of my humanity, all of my dreams, doesn't see me at all. So how do we change how we see? At Disney, we start by acknowledging that the images we show and the stories we tell affect how people see themselves, how we see each other, and we haven't always gotten it right. But to reimagine tomorrow, we have to commit today to doing all we can to use the power of storytelling, to be honest about the world as it was,
reflect the world as it is, and imagine the world as it can be. To show the magic in every life, one complex, beautiful, human story at a time. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, a gente pode abrir para perguntas. Amei os vídeos, sensacionais, né? Não dá um tremorzinho assim lá dentro, porque tem cada coisa que assim... Não, porque se a gente lembrar dos filmes da nossa época, eu também sou jovem há mais tempo, né? E nada como saber contar a história, né? Vocês têm esse poder de saber contar a história, e podem usar isso muito. Acho que a Cláudia travou, ou de novo, foi ela, foi. Ela está um pouco alegre ainda. Mas deixa eu só aproveitar, se ela voltar eu paro, assim, eu também acho que sou muito, acho que tem uma coisa que eu queria que você começasse, acho que se a Ana Cláudia me permitir, porque eu queria que você trouxesse, vou tentar fazer 2 questionamentos aqui, numa fala única, se a Claudinha voltar eu devolvo a palavra, mas primeiro acho que é um pouco do story doing, que foi o que você falou ali, porque para vocês, o story doing é mudar como você conta as histórias. Eu cresci, por exemplo, eu sou uma pessoa acima do peso desde o início, então eu sou uma pessoa que sofre preconceito também desde o início da minha vida, e sempre cresci com o estereótipo da Barbie. Eu sei que a Barbie não é Disney, é Marvel, acho, né? Marvel, sei lá. Mattel, sabia que tinha, estava por ali. Mas tem isso. Então, acho que o que vocês estão fazendo do disclaimer é recontar as histórias, o seu story doing é recontar as histórias de forma que a gente possa, e as novas gerações possam se identificar e se sentirem em algum lugar. E aí, nesse quesito, eu queria muito que você trouxesse um pouco assim, tanto você transita nesse mundo empresarial, você está no Mover e com outras empresas, o que você observa muito desse story doing nos outros ramos, assim, nesse sentido? Porque eu acho que o seu fazer está muito atrelado, de fato, à essência do negócio, né? Se vocês não contassem outras histórias, vocês não estariam modificando, de fato, o mundo. E acho que a gente tem que seguir esse exemplo. Eu acho que na hora que a gente se inspira talvez na empresa que vem de sonhos e que a gente sonha, todos nós sonhamos com a Disney desde os nossos 15 anos, então a Disney faz parte do nosso imaginário e a gente está junto com vocês aprendendo a reimaginar, porque eu acho que no momento em que vocês lançam esses novos filmes, vocês fazem com que a gente também aprenda a reimaginar. E como é que a gente coloca isso, como é que você vem observando isso na prática? E aí, se você pudesse colocar também na sua fala, da forma que puder, sobre o edital de produtores negros que os Estados Unidos lançou, para que também tenha não só o espaço de que os protagonistas sejam negros, e aí por isso essa propaganda de vocês na Star Channel faz tanto sentido, que vocês lideram, vocês precisam liderar, vocês precisam estar à frente, vocês não são só personagens, vocês são pessoas que lideram e modificam o seu protagonismo da história. E aí eu acho que, na minha visão, e aí eu queria que você explorasse isso um pouco e contasse para o pessoal sobre esse edital de produtores negros, que é também eles liderando as suas histórias e contando as narrativas das formas que eles acreditam, né? E acho que, e aí fechando, eu sei que a Cláudia voltou, mas que eu acho que, e aí eu me permita falar isso, e se você puder falar um pouco sobre isso também, assim, que eu acho que muito do combate ao racismo no nosso país é como eu saio do meu lugar de privilégio. Como eu, branca, privilegiada, de fato entendo que eu tenho que sair do meu espaço de privilégio, senão a gente não está falando do combate ao racismo. A gente não está falando de equidade. A gente teve o Rodrigo Mendes na outra, que é da pessoa com deficiência, que explicou bem sobre equidade. Então, acho que se você pudesse explorar um pouquinho isso e ajudar a gente a ter um pouco desse imaginário, talvez, do story doing, para, por exemplo, aqui o universo da construção, né? Excelente, Flavinha. Vamos lá, então, aqui por partes.
a Disney tem um compromisso genuíno com esse story doing, né? Eu acho que o nosso produto principal são as nossas histórias, né? A gente não produz um produto, aquilo que você compra ali da Disney são os nossos licenciados. Então, o poder da Disney está nas histórias. E a gente vê claramente um movimento trazendo essa representatividade, essa mudança através das histórias, realmente criando um mundo de mais pertencimento, né? Então, acho que tem aí produções que são muito claras. Encanto é um caso muito claro, é uma produção que se passa na Colômbia, né? Quando, há anos atrás, a gente imaginaria uma produção da Disney se passando num país da América Latina, falando de hábitos, de tradições latinas, enfim, isso fala muito sobre pertencimento, né? A gente vê o Falcon e o Soldado Invernal também, que fala também muito sobre essa relação do Falcão com toda essa ancestralidade dele, com o lugar de pertencimento do homem negro, enfim. Então, tem uma série de histórias que mostram isso de forma clara. Esse é o story doing, como é que esse storytelling passa para o story doing. E aí, no entorno disso, como é que a gente comunica, como é que a gente impacta através das campanhas, como é que eu impacto através das ações com essas organizações, né, que são nossas parceiras, como é que eu chego na sociedade. E aí, falando do Disney, que é o Launchpad, né, que você falou desse edital de pessoas, produtores negros. Ele começou com produtores negros e ele acabou se desdobrando e sendo ampliado para outros grupos também subrepresentados. Então, a Disney fez um edital e selecionou produtores, pequenos produtores de grupos subrepresentados, então, asiáticos, eles chamam ali de indianos, né? Tem um outro termo que a gente usa internamente, mas ali, indianos, enfim, vários grupos, eles passaram por esse edital, eles foram treinados por grupos da Pixar e da Walt Disney Studios, e eles desenvolveram as suas produções, e essas produções são veiculadas, né, nos nossos canais. E, assim, de muita qualidade, trazendo histórias reais ou histórias baseadas ali nas experiências dessas pessoas, nas experiências de criação, não nas experiências pessoais, mas histórias que realmente mostram muito dessa representatividade. Então, esse é um processo que faz muito sentido, que é o de impacto na sociedade. Como é que a gente também promove a nova geração de contadores de histórias, a nova geração que traz outras perspectivas de histórias, que traz outros backgrounds, que traz outras vivências e experiências pessoais, mas que contribuem para um novo olhar, né, para o audiovisual e tudo mais. Então, esse é um processo que, de fato, amarra toda essa cadeia, né, que a gente falou, todo esse 360, que é trazer um olhar novo, trazer inovação, trazer diversidade, plataformas tecnológicas que vão levar para o consumidor, para o nosso fã, diversidade como centro dessa ação. E aí, a terceira coisa, Flávia, que é como é que eu tenho visto isso acontecendo no mercado, né? Como as indústrias, as companhias, de uma forma geral, têm passado por esse story doing. Eu vejo empresas muito avançadas nessa pauta, empresas começando, mas o que eu vejo em comum em todas elas é que o tema de diversidade e inclusão, ele é um tema comum e recorrente. As pessoas entenderam que tem que fazer sim ou sim. Algumas por um interesse genuíno, algumas talvez porque tem que surfar a onda e está tudo bem, e outras porque hoje, quando a gente fala da pauta ESG,
o pilar social, ele, de fato, ele faz uma diferença grande quando a empresa abre os seus ativos ali na bolsa e tudo mais. Isso é um critério de avaliação, né? Então, diversidade no conselho, no corpo diretivo. Então, vai ter que ser feito. Quem não começou, vai ter que começar. É um movimento que não tem volta. Mais do que um compromisso social, porque sim, é um compromisso social, que eu acho que todas as companhias precisam assumir, precisam entender o seu papel dentro desse contexto, é uma necessidade do negócio. Então, eu acho que isso é um movimento que não vai ter volta, assim como a pauta ambiental, assim como a transparência nos negócios dentro do eixo de governança. Esse pilar social ele vai estar muito baseado em todas as dinâmicas e as iniciativas de diversidade e inclusão nas companhias. Então, eu acho que eu vejo muitas empresas, de fato, comprometidas com isso, fazendo processos muito avançados, e aí eu posso até trazer alguns exemplos. Magazine Luiza, para mim, é uma das empresas hoje que tem mais compromisso com essa pauta, não só pelo, que eu acho que é o famoso programa de trainee dedicado, né, o programa de trainee afirmativo só para trainees negros, mas por todas as outras iniciativas que eles têm de diversidade e inclusão dentro da companhia. Eles falam muito bem, não só com seus funcionários, mas eles têm um programa de apoio às mulheres que sofrem violência de gênero, né, dentro da plataforma, dentro do site, ou seja, isso gera um impacto social gigante, né? Eles têm lá um dispositivo dentro do site que a mulher que está em risco, ela pode acionar através do próprio site do Magalu e fazer uma denúncia e dizer que ela está... Isso tem um impacto gigante, isso é um sistema de inclusão, né? Está pensando ali dentro da violência de gênero, que é um serviço que ela está prestando para a sociedade, para minimizar isso. Então, acho que tem empresas que realmente estão avançadas. A gente vê muitas empresas do setor de cuidados pessoais, de cosméticos, desenvolvendo produtos específicos para grupos que durante muito tempo foram negligenciados, né? Eu sou uma mulher negra e eu, durante a minha vida inteira, eu alisei os cabelos e usava produtos para cabelos lisos, porque eu achava que o meu cabelo era liso, porque eu alisava, eu achava que ele era liso. E nunca dava certo, gente. Estava lá, achava que estava abafando. Eu demorei muito para assumir o meu cabelo afro. Eu demorei muito para usar trança, porque eu não me via, eu queria seguir o que o mercado ditava. E mais do que isso, mesmo que eu quisesse assumir o meu cabelo afro, eu não tinha produto para cuidar do meu cabelo afro, para eu usar o Black Power, para eu cuidar do meu cabelo como ele era. Os cabelos eram feitos para... o que a gente via na mídia eram aqueles cabelos maravilhosos, brilhantes, sedosos, que balançavam. Eu tinha o cabelo crespo e queria ter franja. Imagina a situação da minha mãe para tentar organizar ali na minha cabeça, assim, então, minha filha, não vai dar certo. Eu me lembro de uma história que é até engraçada, seria cômica se não fosse trágica, de um primo meu que ele queria ter o cabelo igual ao do Fábio Júnior. Falou assim, mas eu queria cortar igual ao do Fábio Júnior. E a tia falava, então, não vai acontecer, meu amor. Não tem meio de fazer esse cabelo cortar igual ao do Fábio Júnior. Porque era isso que a gente tinha como referência. Eu não tinha. Gente, em que momento da vida, eu sei que tem muita gente jovem aqui, mas os jovens há mais tempo, em que momento, a Cláudia aqui, que é uma mulher negra, estou vendo a Yara, a C. Souza, que eu não sei qual é o seu nome, seu primeiro nome, mas tem muitas outras pessoas. Em que momento, eu fico muito orgulhosa, em que momento a gente tinha um ícone como a Isa, por exemplo, que a minha filha vê e ela fala, eu quero fazer trança porque isso é referência, isso é representatividade, né? E esses espaços que todo mundo pode ocupar. Então, a gente vê a indústria de cosméticos se adaptando, fazendo maquiagem para todo tipo de pele. A gente vê empresas que são genuinamente
criadas e geridas por pessoas da comunidade LGBT, que movimentam milhões, né? E que durante muito tempo essa comunidade só foi vista como um meio de ganhar dinheiro, mas quem estava ali por trás, quem realmente precisava ser impactado e ser beneficiado com o dinheiro desse grupo, não era. Então, eu acho que existe um movimento claro em direção a isso, ainda com muita coisa para ser feita, mas eu sou muito esperançosa nesse sentido, né? Então, eu vejo com muito bons olhos tudo que está acontecendo no mercado e coloco com muito orgulho assim, a empresa que eu trabalho nesse meio, mas eu acho que tem muita coisa ainda para ser construída por todo mundo. Oi, Ana Cláudia. Oi, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vi duas perguntas no chat, então eu vou privilegiar primeiro os nossos convidados e no final eu trago a minha, tá? Tá bom. Na verdade, a Sara está trazendo para a gente, falando sobre representatividade dentro do quadro de colaboradores da Disney. Hoje vocês possuem um mapa dos perfis diversos dentro da equipe? Possuem metas de representatividade e programas de promoção da diversidade internamente? Boa pergunta. Nós passamos, no final do ano passado, por um censo para mapear todos esses talentos, né? Toda a nossa demografia, como é que a companhia está distribuída em termos demográficos. O que isso significa? Por gênero, então a gente tem esse mapeamento feito por gênero, por raça, por pessoas com deficiência, em quais cargos, em quais níveis hierárquicos essas pessoas estão, e nós estamos exatamente nessa fase agora de estabelecer as metas. A gente já tem o resultado consolidado desse censo, e a gente está estabelecendo as nossas metas de representatividade baseado nesses dados. O que é que vai acontecer como próximas etapas é justamente como os programas de desenvolvimento que a gente vai implementar, enfim, tudo isso vai ser traçado a partir desses dados que a gente identificou no censo. Bom, o Edmilson, você falou, Ana, não me esquece, eu não vi tua pergunta, me ajuda, abre aí. Rita. Oi, Edmilson. Está ouvindo? Estou te ouvindo bem, pode falar. Não está tão bom, mas estão ouvindo. Não conta para ninguém, Rita. A única que tem DNA, data de nascimento antiga aqui é a Ana, viu? Eu só vou usar 2 minutos. Vou me apresentar como a Rita apresentou. Eu sou branco, sobrancelhas castanhas, cabelos brilhantes e sedosos. Maravilhoso. Como a Rita disse. Desfilei lá em Limeira, na Escola de Samba Garotos da Vila, brincava com todos os meus amigos pretinhos lá da minha rua. No colégio tinha 2 amigos, o Zé Roberto e o Wilson, que eram meus melhores amigos. Desfilei na Escola de Samba Barroca Zona Sul. Frequento as religiões afro, Patacori, Ogum. Na construção, muitos plantões de venda. Eu descia lá para as acomodações dos funcionários negros para estar com eles. Essa situação, ela é intolerável. É uma situação tétrica e que me comove. E, Rita,
O meu campo de atuação é o segmento de condomínios. E os condomínios são um reflexo do mundo. Uhum. Que tipo de diversidade você encontra nesse universo? Que vai desde a LGBT, ao surdo, mudo, autista, tudo você encontra. Você encontra um entregador de lanche sendo massacrado quando vai receber o lanche pelo condômino. E esse é o universo que nós temos neste segmento. Até a semana passada, que foi o primeiro programa que eu participei, eu não tinha o meu tema para a palestra, porque todo mundo dá palestra no segmento condominial. Na semana passada, eu tirei o meu tema. E o meu tema será condomínio e diversidade. E peço que o meu Pai que está lá me ilumine e guarde. Parabéns a você, Rita, e a todos nós. Dito. Muito obrigada e parabéns, Edmilson, pela iniciativa. É um ponto importantíssimo. A gente vê aí casos também absurdos, né? Chegam a ser de abuso, coisas que já foram transmitidas amplamente pela mídia, né? Formas totalmente desrespeitosas e criminosas, ao meu ver, criminosas de como pessoas são tratadas de forma desumana em condomínios de luxo, principalmente, como se fossem, enfim, não sei nem como nomear isso, e eu acho que é um tema importantíssimo de ser abordado. Eu acho que a inclusão é importante e ela deve ser levada a todos os lugares, essa discussão deve ser levada a todos os lugares. Parabéns pela iniciativa. Rita, eu vou fazer assim, ó, eu vou chamar um daqui da mãozinha e um lá do chat. Então, como o Edmilson estava aqui falou com o microfone, agora eu vou passar para a Juliane, depois eu falo com a Gabriela e depois com a Yara, e com quem mais vier. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Boa noite, Rita. Primeiramente, muito obrigada. Eu acho que, assim, para a gente que vive algumas situações no dia a dia, sabe, é muito emocionante ver esse tema ser tratado e ver uma pessoa como você falando sobre isso. Então, muito obrigada. Acho que você conseguiu expor de uma forma muito dinâmica e os vídeos emocionam bastante, né? Ver ali o Pantera Negra também emociona muito. Então, de verdade, muito obrigada. E aí a minha pergunta é que, assim, eu sou jovem, né? Sou de 98. E aí, quando eu era pequena, dificilmente eu conseguia ver uma representação, sabe? Algo que eu conseguia me identificar. Então, eu não conseguia achar bonecas negras, Barbies negras, e isso, de certa forma, me machucava um pouco, porque eu sempre falava para minha mãe que eu queria uma boneca para ser minha filha, e eu quero que a minha filha seja negra, sabe? E aí, quando vinha a questão dos filmes da Disney, sempre quando estava na escola, as pessoas falavam, eu sou a Cinderela, eu sou a Branca de Neve. E isso me incomodava um pouco, porque a que eu achava que mais poderia se encaixar ali comigo era a Pocahontas, mas mesmo assim eu não me sentia 100% representada. E aí eu acho que isso veio quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, que foi quando teve aquela da princesa e o sapo, sabe? Que eu acho que foi... Tiana. Isso, que eu consegui me sentir um pouco mais representada. Mas eu sei que essa questão assim da Disney, ela tá meio que recente, entre aspas, de vir uma discussão de eu quero princesas negras e tudo mais. E aí o que eu queria ver com você, como você já tá lá há 10 anos, eu acho que você conseguiu pegar bem esse assunto sendo levantado na Disney. E aí o que eu queria entender é, quando esse assunto estava vindo à tona, como que era a reação das pessoas e principalmente lideranças, porque hoje em dia
eu sinto que quando esses temas são levantados, por exemplo, numa superintendência de uma empresa, ou gerentes, enfim, que geralmente são homens brancos, mais velhos e tudo mais, a questão que eles falam bastante é tipo assim, isso daí é mimimi, não precisa disso, nossa, que desnecessário, o pessoal tá fazendo um alvoroço, mais ou menos dessa forma. E aí eu queria entender com você como que foi isso na Disney. Também teve esse processo de ter uma certa reprovação, algo do tipo? Como que foi isso, né, esse movimento? Vamos lá. Eu entrei na Disney bem depois do lançamento da Tiana, que é a Princesa Negra, né, que é a da Princesa e o Sapo. Se eu não me engano, a Tiana é de 2005. É bem recente, né? Vamos pensar aí, tem a Cinderela, a Branca de Neve, eu acho que é a mais antiga. Eu sei que, não sei se a Cinderela ou é a Branca de Neve, mas as duas estão ali entre as mais antigas. Eu sei que a Cinderela tem 75 ou 77 anos, é bem antiga. Então, a gente teve aí uma longa jornada, né, de princesas, muito nesse estereótipo que você falou, loiras, ou muito brancas, enfim, que não representavam todas as meninas, principalmente as meninas latinas, né? O que eu vejo, e eu vou te falar da minha experiência, né, do momento que eu entrei na Disney. Eu não acompanhei esse movimento de Tiana, mas eu acompanhei muito de perto o movimento de Moana, que também não é uma princesa, mas ela tem ali dentro do hall, né, dessas princesas clássicas da Disney, mas ela já traz uma história muito disruptiva. Eu acompanhei o movimento da Valente, que também é uma princesa fora dos padrões, né, ruiva, toda cacheada ali, arqueira, enfim, bem diferente. E acompanhei o lançamento de Pantera Negra. E o que eu posso te dizer? Existe, até por parte dos nossos parceiros, uma resistência. E por que essa resistência? Porque é novo, né? Por mais que a gente saiba que a gente está num país altamente miscigenado, que existe público para isso, existe uma super resistência no lançamento de Pantera Negra para a gente fazer produto. Mas será que vai vender um herói negro? Será que a gente faz produto? Será que a gente... Né? Existe esse tipo de questionamento, porque foi assim surpreendente, os resultados foram surpreendentes em termos de produto e de tudo mais, que realmente quebraram assim uma série de paradigmas aqui dentro da companhia. O mesmo com a Moana. Mas aquele cabelo todo cacheado, ela não usa sapato, ela está sempre descalça, ela não é uma menina no padrão, né? Se a gente comparar com as outras princesas, ela tem um corpo mais gordo, ela é uma menina mais... Ela não é latina, mas ela tem um padrão até mais parecido com as latinas, né? Um corpo mais parecido, um tom de pele mais parecido, um cabelo. E foi um mega sucesso. Então, esses paradigmas têm sido quebrados. Em termos de liderança, obviamente, quem está dentro da companhia tem que fazer acontecer. Isso né, essas produções, elas vêm e a gente realmente faz aqui acontecer. Mas também tem um trabalho que a gente faz internamente para as nossas ações internas de conscientização dessas pessoas, né? Dessas lideranças, de engajamento, porque eu acho que é a partir da liderança que a gente vai desencadeando esse engajamento dentro dos times. Então, a gente vê cada vez mais as lideranças sendo engajadas, sempre tem um caminho a percorrer. Juliane, se eu te disser que a gente está assim, surfando um mar maravilhoso, não é realidade, sempre tem um trabalho a ser feito, mas eu percebo cada vez mais as pessoas abertas a essa discussão, abertas ao entendimento. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, muitas vezes gera um certo constrangimento, porque, principalmente quando a gente fala com a alta liderança, ninguém quer parecer preconceituoso, ninguém quer parecer
alguém que não conhece do tema. Então, muitas vezes as discussões não acontecem, não é porque a pessoa não quer, é porque ela fala, melhor eu não falar nada do que eu falar alguma coisa errada. E no momento que você não fala nada, você está deixando de discutir um tema que é importante. E no momento que você deixa de discutir um tema que é importante, você deixa de talvez tomar decisões com base nessas questões de diversidade e inclusão, entende? Então, esse fato é muito importante. A gente tem estimulado cada vez mais a participação da liderança, treinamentos dedicados para a liderança, letramento racial para a liderança, enfim, espaços onde eles também se sintam seguros para tirar as dúvidas, porque às vezes a gente coloca num fórum maior, com outros, né, com seus liderados, ele fala, mas está todo o meu time aqui, eu vou levantar a mão e perguntar se eu falo preto ou falo negro, vão achar que eu não sei de nada. E está tudo bem, às vezes realmente a pessoa não sabe. Então, também tem que ter um acolhimento para que essas pessoas possam ser os embaixadores dessa causa dentro da empresa e, assim, a gente cascatear essas iniciativas e o engajamento de todo mundo. Respondi suas perguntas? Acho que sim, né? Respondido, obrigada. Imagina. Bom, Rita, temos muita gente na fila, vamos lá, olha só. A Gabriela aqui no chat, Yara, já volto para você, Yasmin, estou chegando. Como vocês tratam a questão da violência de gênero dentro da companhia? A gente tem programas internos de acolhimento, um canal de apoio, é um canal anônimo, como se fosse um canal de atendimento psicológico, que é disponibilizado para todos os funcionários, eles podem recorrer a qualquer momento, sem precisar comentar com ninguém, liga, pede o atendimento, obviamente, se a pessoa quiser dividir isso com a liderança, com alguém do time de recursos humanos, mas isso existe esse canal de apoio, de acolhimento, não só psicológico, mas físico e jurídico também, esse atendimento. E a gente tem também, a gente faz palestras recorrentes sobre este tema dentro da empresa, né? Então, no ano passado, a gente teve uma palestra no auge ali daquele momento da pandemia, que a gente viu os números crescerem muito. Uma das palestras de conscientização que a gente trouxe foi com uma advogada do Justiça de Saia, que é um grupo de advogadas que atua em prol da causa de violência de gênero, né, defendendo vítimas de violência de gênero no Brasil, com um outro grupo também de acolhimento de mulheres, um acolhimento psicológico chamado Não Foi Por Amor, Não Era Amor ou Não Foi Por Amor, agora não lembro exatamente, para um painel discutindo isso. É sempre um tema muito delicado e denso, né, de falar, e obviamente a gente deixa as pessoas muito à vontade, meio que como a gente não pode provocar, por exemplo, pessoas do grupo LGBT que ia mais para que elas saiam do armário, assim como a gente não pode provocar pessoas que talvez estejam sofrendo algum tipo de violência doméstica, que elas se pronunciem e levar, então, eu estou aqui sofrendo, mas a gente proporciona essa discussão e direciona para os canais que a companhia tem para que elas se sintam à vontade, se sintam acolhidas, mesmo sem ter que se abrir ou, enfim, né, dividir. Se expor, né? Exatamente, se expor essas questões íntimas para toda a empresa. Muito bom. Yara, chegou sua vez. Uba! Estão me escutando bem? Tudo bem? Tudo ótimo. A identificação foi assim, de cara, nossas tranças, nossa ancestralidade. Adoro! E assim, me comovi com essa história que é muito parecida com a minha. Minha mãe é mãe solo, criou eu e meu irmão sozinha, sem a ajuda do meu pai. Eu fui estudar sozinha, tive a ajuda do FIES, eu agradeço muito ao governo da época que fez o FIES. E assim, não foi fácil ter uma faculdade. Hoje eu tenho uma faculdade, hoje eu tenho uma colocação que eu estou em ascensão ainda na empresa, mas já é um cargo elevado, mas é um cargo que eu lutei porque eu estudei, porque se eu não tivesse estudo, eu não chegaria em lugar algum. Então, foi bem complicado chegar onde eu estou, e eu sei que eu vou alcançar muitos lugares, né? Eu acredito que eu tenho essa
capacidade, eu não fico parada e não gosto de achar que aquilo ali é meu limite. Então, é isso. Vamos lá para a minha pergunta. Desde quando a Halle Bailey, que foi convocada para ser a Ariel, nova Ariel negra, eu vi muitos movimentos falando que não teria nada a ver com a característica da Ariel, que foi branca, dos cabelos ruivos e nananana. Como você vê a trajetória das próximas princesas que vão vir da Disney? Como é que você vê? Vai ter muito mais inclusão? O que você vê? Porque quando eu vi que ela seria a próxima Ariel, que foi confirmada pela Disney, eu me comovi porque eu me vi representada, me vi realmente uma princesa na live action que vai acontecer e me senti muito feliz, mas eu vi muitos comentários negativos falando que não é a característica. Eu não sei se você já viu a série Titãs na Netflix. A menina que é ruivinha, ela é uma menina negra e foi criticada demais também, porque ela não tinha nada a ver com a personagem dos desenhos e foi passada para totalmente diferente para a série, né? Humanizada. Uhum. Então, eu gostaria de saber como é que daqui a até 2050, o que você acha, como é que vai ser essa evolução das princesas? Se vai entrar mais pessoas de representatividade, mais pessoas negras, mais pessoas com deficiência, pessoas trans, o que você vê não só na Disney, mas no mundo cultural? Qual é a sua visão? Yara, não existe limite para você, primeira coisa. Não existe, nem para você, nem para ninguém. Não existe limite, então voa, assim, é isso. Não se limite, não acredite no limite, porque eu nunca acreditei no limite e é isso que me trouxe até aqui. E eu não tenho limite ainda, eu sonho coisas ainda muito maiores para mim. Então, é isso. Você pode e você já é. Já tudo isso que você está planejando já é. Sobre as princesas, honestamente, eu não sei te dizer, mas o que eu imagino que vai acontecer pelo movimento que a companhia vem fazendo. Diversidade é, de fato, importante e é estratégico para a Disney. Eu acho que tudo isso que vem acontecendo mostra o caminho que a empresa vem adotando. A escolha de uma Ariel negra mostra que a Disney ela não quer ficar num lugar, não vai ficar num lugar confortável somente, porque poderia escolher uma Ariel que estivesse alinhada com tudo que a gente viu da Ariel desde sempre, né? Então, o que a gente quer a empresa quer, é essa mensagem que ela está dando. Eu quero representatividade, eu quero ser disruptiva, eu quero criar este mundo de pertencimento onde todas as pessoas podem se ver, né? A menina branca e ruiva, ela pode se ver, mas a menina negra também pode se ver. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito clara do que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei se isso é algo que vai se repetir, mas eu acredito que sim. Esse é um primeiro passo, que na verdade não é o primeiro, eu acho que já tem outros passos que foram... A Moana é um exemplo disso, esses heróis da Marvel. A gente viu agora no lançamento de Eternos da Marvel, um casting de heróis que tem uma heroína que é surda e que durante o filme inteiro ela se comunica por língua de sinais, não é Libras, né, nos Estados Unidos, mas por língua de sinais, onde tem um dos heróis que é um homem negro gay. Então, tudo isso faz parte de um novo momento. É um momento que a gente está vivendo, é um momento da atualidade. Então, eu imagino que sim, que tudo vai ser muito diferente daqui para frente, e é um mundo onde todo mundo, de fato, vai conseguir se identificar, vai conseguir enxergar negros, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, pessoas 60 mais, né? Pessoas mais sêniores, pessoas que estejam em vulnerabilidade socioeconômica, enfim, eu acho que é um mundo agora muito mais inclusivo. Esse é o objetivo da empresa, e eu acho que isso tem um poder gigante, né? Porque quando você falou que, uau, eu me senti muito impactada e muito representada, e vi muitas críticas, e isso vai acontecer, porque não é o normal, né? As pessoas estão acostumadas a ver mais do mesmo.
Mas quando a gente fala de diversidade e inclusão, e a gente fala dessa diversidade de pensamentos, de olhares, de pessoas criando, construindo um novo momento, uma nova estratégia de negócio, novas histórias, é isso que a gente vai ver. São pessoas novas trazendo novos pontos de vista, e esses novos pontos de vista incluem mais pessoas, e esse é o objetivo que a gente quer. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Yasmin. Olá, Yasmin. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Boa noite, gente. Eu também fiquei, assim, bem entusiasmada e admirada, né, com toda essa conduta que a Disney tem, porque eu, sendo sincera, nunca vi isso em nenhuma empresa que eu já trabalhei de engenharia. E até em relação à pergunta que a Juliane fez, né, da sua resposta, achei muito bacana. E durante a nossa conversa aqui, né, a sua apresentação, eu fiquei pensando sobre uma situação que aconteceu recentemente comigo, onde eu passei para a liderança um caso que eu identifiquei de machismo, né, e a pessoa, que era mulher também, disse que eu deveria falar diretamente com a pessoa, que ela não poderia intervir em relação a isso, porque ela, dentro da reunião, não percebeu o que tinha acontecido. E que tem algumas pessoas que ela usou a palavra centralizadora para definir uma coisa que, para mim, claramente não foi uma centralização, foi uma tomada de voz no momento onde eu estava definindo uma opinião e a pessoa me interrompeu para ele mesmo dar a opinião que eu iria dar, que a gente já havia conversado sobre o tema. Então, ele tirou o protagonismo ali do momento, né? E tomou para ele com uma coisa que a ideia nem foi dele, né? Então, e durante toda a reunião ele teve várias... até mesmo já não é a primeira reunião que isso acontece, eu já conversei outras vezes com outras mulheres do grupo que sentiram o mesmo. Só que ninguém fala, porque ninguém quer se indispor nessa situação. As pessoas não querem falar, não querem causar, entre aspas, né, tumulto para uma coisa que não é nada demais, não, ele só está querendo ajudar, não sei o quê, não foi bem isso. Mas aí eu percebo que vem da liderança também esse tipo de comportamento. Entendeu? Onde infelizmente é uma questão que é pouco abordada no mundo da engenharia, onde a gente vê muitos cargos de liderança sendo ocupados por uma faixa que é homem branco de meia idade, né? Que são os engenheiros mais experientes, né? Em relação a isso. Então, assim, eu estava bem desanimada. Não sei, eu senti vontade de falar isso. Eu acho que falta um pouco mesmo de capacitação das lideranças, de ter uma escuta ativa em relação ao tema e de também se perceber enquanto uma pessoa que não está sendo diversa e que não está buscando ter inovação dentro do seu grupo ali, que é só mais do mesmo e... Enfim, eu acho que esse não é o mundo que a gente vive hoje, né? Yasmin, eu entendo super isso. Eu trabalhei anos no varejo. O varejo também é um ambiente muito masculinizado e hostil, às vezes, né, para mulheres. Ainda existe muito aquela coisa, imagino que na engenharia seja muito disso ainda, das vezes a mulher ter que adotar uma postura mais masculinizada até para poder se reforçar ali, né, assumir um protagonismo, se posicionar, que eu acho totalmente inadequado e desnecessário. Eu acho que tem alguns mecanismos, e aí te dar alguns exemplos. Acho que a primeira coisa é conscientização e sensibilização da liderança. O espaço de fala de cada um é fundamental e ele deve ser respeitado. Então, e isso parte da liderança, né? Então, isso é muito importante. A outra coisa é ter espaços
onde canais de ética, canais de denúncia, até onde quando a pessoa se sente tolhida ali no seu direito de se expressar, ou quando ela sofre qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de ação, enfim, assédio, ela tenha liberdade e ela tenha confiança de usar esse canal, mas que saiba que isso vai ser conduzido da maneira correta. Então, também tem um trabalho que tem que ser feito com a liderança, com os times de RH, com o time jurídico, também para garantir que esse ambiente seja cada vez mais inclusivo, também do ponto de vista legal, né? E que isso seja amplamente divulgado. Então, acho que um canal de ética, um canal de... seja lá o nome que for utilizado, acho que é super importante também ter para que esse tipo de situação, quando a gente divulga isso, quando a gente sensibiliza, conscientiza sobre a existência desse canal, normalmente essas situações automaticamente já diminuem. Ninguém quer ser denunciado, né, como machista, como misógino preconceituoso ou coisas desse tipo. Mas existe essa etapa preliminar que é conscientizar sobre essa importância, quais os efeitos disso para o negócio, quais os efeitos disso para os talentos da empresa, o quanto se perde quando situações como essa acontecem, um ambiente hostil, né, que diminui determinadas pessoas em detrimento de outras. Então, acho que tem aí um processo que tem que ser desenhado e implementado para minimizar esse tipo de situação. Muito bom, muito bom. Ramon Valente, abre essa câmera para fazer uma pergunta. Olá, Ramon. Gosto assim, quando obedece, tia Ana. Não, estava muito à vontade, então a câmera fechada. Olá, tudo bem? Eu acho muito bacana as iniciativas que a Disney tem, principalmente na questão da igualdade, né? Eu acredito que as pessoas esqueceram um preceito básico que vem desde os primórdios da humanidade, da civilização, que é o respeito ao próximo. Isso não precisa de movimento disso, daquilo, porque a gente tem que respeitar todo mundo, independente da condição da pessoa, independente, principalmente se ela não tem como mudar a realidade dela, né? Nasceu daquele jeito, é assim, então tem o que fazer. A gente tem que respeitar, né? Eu acho bacana isso. Eu queria saber se dentro da Disney tem alguma capacitação. Você falou do RH sobre essa questão da diversidade, né? De apoiar a diversidade, né? E mecanismos que, no final do processo, garantam que não tenham sido desrespeitados, né? Os direitos das pessoas, né? Até porque essa questão das pessoas discriminarem, seja por gênero, raça, qualquer coisa, isso é um crime. Isso é um crime, né? Graças a Deus a gente tem lei, mudou em 1938, e tem tido algumas leis que mudam isso, enfim. Para que, aberto para as empresas poderem se utilizar disso, né? Por exemplo, qualquer RH de qualquer empresa queira fazer um curso de treinamento, acredito de forma gratuita ou de fácil acesso, se tem alguma coisa, algum canal, alguma campanha para isso. É isso que eu queria saber. A gente tem, vamos lá então, o RH tem um papel fundamental nesse processo e acompanha todas as iniciativas de diversidade. Na Disney, a nossa área de diversidade e inclusão, ela não está ligada ao RH, eu não respondo para a área de RH, a gente é uma célula independente, mas a gente trabalha muito em parceria. Qual o papel do RH? Facilitar, é um facilitador das iniciativas de D&I, né, dentro da empresa. Então, tanto para representatividade nos processos de atração de talentos, como é que a gente vai atrair talentos mais diversos para a empresa, como a gente vai desenvolver essas pessoas, né, desse recorte de diversidade dos grupos subrepresentados,
que tipo de treinamento, que tipo de programas de desenvolvimento para que elas tenham uma progressão de carreira, para que elas tenham oportunidades de ocupar cargos de liderança, enfim, para que a gente tenha mais equilíbrio de representatividade. Tudo isso é pensado sempre junto com o time de RH. Um outro papel fundamental também é o acompanhamento desse desenvolvimento das pessoas e também isso que eu falei agora, que a Yasmin trouxe, um canal de ética, né? Acompanhar, porque à medida que a gente começa a discutir esse tema e promover, que eu acho que é fundamental a gente promover um ambiente seguro na discussão do tema de diversidade e inclusão, para que as pessoas se sintam confortáveis de dizer, olha, aqui na minha área, de repente, eu não vivencio isso que a empresa está pregando. Existe um problema de, sei lá, a liderança é machista, é preconceituosa, porque vai acontecer, né? Quando você começa a exaustivamente abordar o tema de diversidade e inclusão e determinadas pessoas, profissionais ali ou áreas, começam a falar, opa, a empresa está falando de uma coisa, mas aqui na minha área não é isso que está acontecendo. Para onde eu levo esse tema? Então, também tem um papel fundamental do RH aí de garantir essa segurança para que as pessoas se sintam confortáveis em denunciar e para que a gente possa acompanhar esse processo. Eu acho que isso eu não vou falar de um manual, né, mas que todos esses programas de diversidade, eles indicam que exista um canal de ética, um canal onde as pessoas possam trazer esses temas e que tenha esse acompanhamento, essa investigação até, né, desses casos, para que a gente possa atuar de forma direta e pontual para minimizar o acontecimento disso. E o outro ponto, que também acho que o RH tem um papel super importante, é ajudar no engajamento das lideranças, porque, gente, se não tem uma liderança engajada no tema, não acontece, né? Se a gente está lá falando exaustivamente, implementando programas e etc. e tal, mas aí vai ter lá palestra, vai ter lá qualquer que seja a iniciativa, e as pessoas ali daquela determinada área, determinado departamento são convidadas aí, mas o líder daquela área nunca participa, não adianta. Ela fala, mas isso daí não é importante para o meu chefe, não tá se não tiver na agenda dele, também não vai estar na minha. Então, o engajamento da liderança é fundamental. Muito bom, muito bom. Eu vou rapidinho falar a minha, hein? Eu não ia não, mas a gente tem ainda 8 minutos, eu vou rapidinho fazer uma provocação para você. Primeiro, já começo agradecendo, acho que é sempre muito bom, Rita, que compartilhamento. Primeiro, ver, né, a Disney realmente ajudando a gente a mudar a visão, a mudar a cultura mesmo. Por isso que é tão difícil isso, é mudar, né, a cultura, a percepção, mudar valores que foram enraizados de uma forma errada, né? Né? E aí, por isso, Ramon, que a gente às vezes tem que ter algumas coisas, porque não basta só o respeitar o próximo, precisa às vezes, porque as pessoas não respeitam, né? E ponto, né? Essa é a questão. E aí eu ia trazer para você duas coisas. Uma, assim, eu vi você falar em canais de denúncia, canais para as pessoas falarem, canais, e vi também algumas pessoas falando aqui que eu não falo, é melhor eu me calar. Isso é uma coisa que tem me angustiado, porque se você fala é mimimi, você é chata, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas se fala também, né? Enfim, às vezes você não fala, e aquilo, quando vem, não vem da melhor maneira, porque você reprimiu por tanto tempo, né? Essa é a grande reflexão que eu queria fazer aqui com todos vocês, é que a gente não fala, e quando fala, a gente já está no limite, aí a gente fala com o pé na porta, né? E aí o resultado é desastroso. Essa eu acho que é a primeira grande questão, a gente precisa refletir isso. E a outra, assim, eu, enquanto profissional aqui, porque tem muita gente aqui que ainda não sou líder, seremos todos, principalmente as meninas, principalmente, enfim, quero todas chegando no topo, né? Enfim, na engenharia, liderando, é isso que a gente quer ver acontecer. Agora,
enquanto eu sou um profissional, como é que eu posso contribuir na minha esfera profissional? Eu estou te provocando mesmo, né? A minha empresa ainda não tem essa consciência, a minha empresa ainda não implementou uma política, a minha família ainda tem ali gente que enfim, escorrega na maionese e fala um monte de bobagem. Assim, pensando assim, eu como ser humano, como cidadão, como é que eu começo a mudar o meu pedacinho, né? Excelente, excelente, Ana Cláudia, isso é fundamental, porque não é, eu acho que começa no indivíduo, né? E é do indivíduo que a gente vai expandindo isso, é a atuação, é o compromisso pessoal de cada um, na nossa rede ali, pessoal. Então, eu acho que é isso, é provocar mesmo, é trazer, primeira coisa, é se informar, é ler, é procurar saber, é procurar literatura para isso, é trazer essa informação, é discutir, é corrigir de forma óbvia, né? Tem uma informação errada, tem uma informação equivocada, pontua, olha, não é assim, tem certeza? Você acha que isso é correto? Aconteceu algum caso? Discute na família, pontua, isso é super importante. Na empresa, procura ali um grupo que se engaja e faz ali um grupinho de diversidade para discutir o tema, sabe? Olha, vamos montar aqui um grupinho de diversidade para a gente começar a discutir esse tema entre nós, né? Ou, de repente, pessoas que têm afinidade sobre algum tema específico. Vamos conversar sobre isso. O nosso grupo de afinidade, o Chala, na Disney, ele começou através de uma pauta de coisas que nos atravessavam como pessoas pretas na sociedade. Não tinha nada a ver com a empresa. A gente se reunia para falar daquilo que nos machucava ou daquilo que era comum àquele grupo, né? E ele foi ganhando força, tomou outras proporções e hoje tem um papel super importante e relevante na empresa. Mas esses grupos, eles são fundamentais, porque é uma forma também de você trazer essas pautas, não só para a empresa, individualmente ali, né? Então, vamos formar 3, 4 pessoas, já dá um grupo. A gente se reúne aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pega um livro, pega lá o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, e vamos ler esse livro aqui, vamos discutir um capítulo, gente, coisa simples. O que fala isso aqui? O que eu posso trazer para a empresa? O que está acontecendo aqui no nosso ambiente que, de repente, a gente pode propor uma mudança? Ou vamos trazer esse tema numa reunião? Então, acho que parte muito da nossa iniciativa, sabe? E como é que isso pode trazer impacto nos negócios, né? Enfim, discutir uma matéria, eu falo sempre, todos os dias a gente é impactado por muitas coisas que acontecem social e corporativamente, né? Impactado pela mídia e tudo mais. Traz essa discussão para dentro da empresa, porque o que acontece na sociedade é um reflexo, né? Essa discussão tem que acontecer também dentro das corporações. Isso é um impacto do que a gente vive. A gente não pode ser isento. Acabou, eu falo muito isso, virou um jargão. As pessoas até falam sempre, olá, é verdade, Rita, a gente não pode mais ser isentão. A gente não pode mais ser isentão e fingir que não está acontecendo nada. Né? Há uma semana atrás, um homem negro foi morto absurdamente num quiosque no Rio de Janeiro, de forma brutal. A gente não pode ser isento a isso, fingir, então, eu não estava lá, não foi comigo, nossa, realmente, me solidarizo. Vamos discutir isso? Talvez esse não seja o tema, mas qual é o outro tema que é comum e que a gente realmente precisa olhar para isso e discutir? Então, é isso. Eu acho que são pequenos passos, pequenos movimentos que podem ser construídos para que essa discussão vá ganhando corpo, né? Enfim, sejam temas sociais, sejam temas dentro das empresas. Procurem, de repente, outras empresas. Uma coisa que a gente fazia muito também no início era buscava outras empresas para fazer um benchmark. Vocês têm aí grupos de afinidade? Tem. A gente pode marcar uma reunião, saber o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo, para vocês dividirem com a gente não tem ainda, a gente está pensando em montar.
E é muito legal essa troca, porque não existe concorrência em diversidade e inclusão, né? Existe colaboração. É uma área colaborativa. O que eu estou fazendo é uma referência para quem não está fazendo. Quem não está fazendo e está no primeiro passo é uma referência para quem nem pensou ainda. E assim a gente vai formando essa corrente que vai crescendo. Então, eu acho que esse talvez seja um caminho bacana. Muito legal. E, deixa eu te falar, eu costumo falar que eu acho que a gente está quase fazendo assim, levando uma mensagem de convencimento, quem atua na área de responsabilidade social, diversidade, enfim, né? A gente tem ali um convencimento para fazer, e se tiver uma atitudezinha que foi tomada depois que eu fiz uma fala, eu já ganho, Já ganho. Então, eu queria te contar que já tem nascendo um grupo aqui dentro do CEBIC Jovem para que a sua fala foi inspiradora e que já está nascendo aqui, né, um embrião de um processo de transformação. Que é demorado, leva mais tempo do que a gente gostaria, mas é assim que as coisas, né, levam, é assim que a coisa acontece para ser de verdade, para ser transformadora mesmo. Então, assim, super obrigada, parabéns pela sua fala, parabéns por tudo que você já conquistou e ainda vai conquistar em nosso nome, enquanto mulheres, né? E muito obrigada, e a CEBIC está sempre aberta aí para te receber, e muito sucesso, e que você coloque que até 2050, como a nossa amiga perguntou aí, que a gente tenha muitas novas princesas e muitas novas histórias que representem, né, a diversidade que somos, né? Eu acho que com certeza. Eu agradeço muito o espaço, Flavinha, que articulou tudo. A Flávia é parceiríssima. Obrigada de todo o coração pelo convite, por ter lembrado de mim aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer conhecê-los. Contem comigo também para o que vocês precisarem. Acho que a Flá colocou o meu LinkedIn aqui também no chat. Isso. Por favor, podem me seguir. Enfim, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada pelo espaço. E não desistam, gente. Não é só socialmente falando, né? Diversidade é importante do ponto de vista social, mas aqui a gente está num fórum de negócio, é fundamental para os negócios. Uma empresa hoje que não está alinhada com diversidade e inclusão, que não considera diversidade e inclusão na sua estratégia de negócio, não olha para isso de forma estruturada, não vai avançar. Isso é um fato. Isso hoje é um fator de retorno mesmo do investimento. Então, é negócio, mas, óbvio, tem uma questão social importante? Claro que tem uma questão social muito importante, mas não é um movimento dos universitários reacionários, não é. Nem dos sonhadores, nem dos sonhadores. Nem de sonhadores. De executivos, de pessoas de negócio. Exatamente. Então, pensem sempre também por esse lado, o quanto isso impacta nos negócios, o quanto essas iniciativas vão trazer retorno, o quanto isso realmente tem o potencial de mudar a empresa, de trazer retorno do investimento, enfim, de trazer rentabilidade. Eu acho que tem aí uma série de elementos que são importantes e devem ser considerados quando a gente fala de diversidade. Tá bom? Muito bom. Milhares de parabéns aqui nessa... Obrigada. Foi ótimo. Ai, obrigada, Cláudia. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada a todos, viu? Um prazer. Beijo, um beijo. Gente. Valeu. Bom descanso.